vocês, hoje com a cabeça um pouco mais fria, né, depois dessa eliminação patética para a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Vamos falar sobre alguns assuntos, né, que eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, acho bacana trazer essa discussão aqui para o canal, já inclusive peço para que vocês participem aqui nos comentários, né, sobre o que vocês acham sobre isso. Duas questões, Vladimir e Gesualdo. Né? E um ponto importante também é sobre o Lucas Veríssimo e qualquer outro jogador que o Santos queira vender nesse ano. Vamos começar primeiro com o Vladimir. Quem me acompanha sabe que não sou favorável que ele continue como titular no Santos. Né? Acho que é o momento do Santos colocar John ou João Paulo para ver o que acontece. Né? O Vladimir, todas as bolas que foram em direção ao gol do Santos entraram. Né? E contamos também com falhas, não era nem assim, gols impossíveis de serem evitados pelo Vladimir, não, foram bolas fáceis que outro goleiro poderia ter defendido. Né? Então acho que é um momento que precisa de mudança, né, no gol do Santos, tanto com o John como o João Paulo. Acho que o Arthur é a pessoa mais indicada para isso, né? Ele que treina os goleiros, deve saber quem está mais preparado para assumir a titularidade do Santos. E essa questão do Vladimir, eu vejo ainda mais complexa do que apenas colocar o jogador como titular ou não. Por quê? O contrato do Vladimir é válido até dezembro desse ano. Né? Ele, inclusive, pode assinar um pré-contrato e deixar o Santos sem nenhum custo. Né? E isso é muito complicado, pelo menos para mim, não sei para vocês, porque se coloca na posição, né, do Pérez, até mesmo da comissão técnica, enfim, né, quem for indicar a renovação ou não do jogador. Porque ele é o seu goleiro titular. Querendo ou não, ele é o nosso goleiro titular até o momento. Ele vai renovar com o Santos? Né? Porque assim, você renova com um jogador, ano que vem tem outro presidente e ano que vem pode ser que tenha outro treinador, né, que é o mais provável que isso aconteça. E você renovou com o jogador, quando você renova, geralmente você dá um aumento salarial para esse atleta, e você renovou e você não vai usar o jogador, né? O Santos hoje não pode contratar novos atletas por conta daquela dívida do Hamburgo, então é uma situação muito complicada que o Santos precisa, né, junto com o William Thomas, com o Pérez, Gesualdo, sei lá quem, precisa resolver isso. Se há clima, primeiro, para o Vladimir ser titular do Santos, na minha opinião, não há clima, a torcida não aguenta mais. Né, todas as bolas que foram em direção ao gol, desde a volta, né, do futebol, entraram. Né, gols que poderiam ser evitados. E outra, se o Santos, quando pagar essa dívida com o Hamburgo e os demais clubes, né, que impede que o Santos contrate novos jogadores, a prioridade é contratar um goleiro? Só que antes disso a gente precisa testar John e João Paulo, porque estão lá no banco, estão à disposição, são jogadores nossos, né, foram revelados pelo clube e a gente vai contratar um goleiro sem antes testar esses jogadores. Então é um questionamento que eu acho que é válido a gente fazer nesse momento. Vale lembrar que o Estatuto do Santos, isso também já pega um pouco nessa questão do Veríssimo, né, que eu falei que eu ia comentar. O Estatuto do Santos, ele proíbe, não proíbe, né, mas você precisa da anuência do Conselho Deliberativo para que você venda um atleta ou compre um atleta num período menor de 3 meses antes da eleição. Então, por exemplo, se o Santos quiser vender um jogador em novembro, comprar um jogador em novembro, o Santos precisa dessa anuência do Conselho Deliberativo do clube para que isso aconteça. Só que é um período que geralmente demora 1 mês aí para que exista essa aprovação ou não, né, dessa venda ou dessa compra. Então, para o Pérez não precisar dessa autorização, ele teria que vender o Lucas Veríssimo ou qualquer outro jogador até setembro. Né, que é o prazo 3 meses antes das eleições. Então é uma situação complicada também, porque a gente fica colocando as nossas expectativas na venda de um jogador para que a gente consiga dinheiro e também corremos contra o tempo por conta dessa questão envolvendo a eleição e o estatuto do clube. Então é muito complicado mesmo a situação envolvendo o Santos. Bom, agora vamos pro assunto Gesualdo. Né? Várias pessoas pedindo a demissão do treinador, que o Santos não tem uma tática que seja atrativa, competitiva para o Santos, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, e muitos pedindo a demissão do treinador. Vale lembrar que o Santos, contando com o Gesualdo, paga 5 técnicos ao mesmo tempo. Né? Tem até aqui os nomes
dos treinadores que o Santos ainda segue pagando, né? De gestões anteriores, inclusive. Levir Coupe, Oswaldo de Oliveira, Dorival Júnior e Anderson Moreira. E quando o Gesualdo assinou com o Santos, no acordo está escrito que se ele for mandado embora, o Santos tem que pagar todos os salários dele até o final do contrato. Então, se ele for mandado embora hoje, o Santos tem que pagar cerca de R$500 mil, né, que é o salário dele, de acordo com o Ademir Quintino, até o final do ano. Então, assim, é um dinheiro que o Santos não está podendo pagar sem utilizar os serviços desse profissional, desse treinador. Então, é uma situação complicadíssima, né? E outra coisa, quem chegaria para assumir o Santos com uma possível demissão do Gesualdo Ferreira? Muitos estão falando de Elano, vi algumas pessoas sugerindo Chulapa, mas será que esses treinadores chegariam no Santos, né, com a capacidade de mudar a forma que o Santos está jogando? Não sei. Vale o risco você tirar um treinador que você paga R$500 mil por mês e trazer um treinador que você não tem certeza que vai mudar completamente, né, o estilo de jogo da equipe. Então, assim, são questionamentos que eu acho que é bacana, né, nós como torcedores, eu que produzo conteúdo, né, para torcedores do Santos também, a gente começar a se questionar, né? Todo mundo, ninguém está satisfeito com o trabalho do Gesualdo, eu não estou satisfeita com o trabalho do Gesualdo, mas a gente também tem que colocar algumas coisas na balança. E infelizmente, essa questão financeira é um assunto que a gente precisa levar bastante em conta, né? Porque a gente sempre fala, vamos mandando embora, depois a gente vê como a gente vai pagar. Só que essa bola de neve, né, financeira do Santos, cada dia que passa tá crescendo. Um dia Santos que ainda não pagou Vladimir Hernandes, então coloca um imóvel como garantia, Santos que não pagou tal treinador, Santos que não pagou tal jogador, e essa bola de neve uma hora a conta vai chegar, né? Então, temos que tomar cuidado, temos que ser racionais. Será que mudar um treinador seria a solução de todos os problemas do Santos? O treinador que chegasse hoje no Santos poderia mudar tudo completamente ou seria mais do mesmo? Porque se for mais do mesmo, deixa o Gesualdo, né? Eu repito aqui, não acho que o Santos tem um elenco ruim, não acho. Mas eu gostaria de ver um treinador mais ativo do Santos, um treinador que a gente tivesse um mínimo de esperança, né, para quando esse time entra em campo, ter uma segurança, né? A bola aérea não é problema no Santos, um time que faz gol, um time que tem Soteldo, um time que tem Sanches, um time que tem Marinho, um time que tem Caio Jorge, jogadores bons, na minha opinião, são jogadores bons. Não poderia passar todo esse sufoco que passou no Campeonato Paulista. E não falo nem no jogo contra a Ponte, eu falo o campeonato inteiro mesmo, que o Santos sofreu para fazer sequer um gol por partida, né? O Santos sofria para fazer um gol. Então, assim, é uma situação complicada. Tem que sim pensar bem o que o Santos vai fazer em relação a Vladimir, em relação a vender um jogador ou não, se a proposta chegar, e também essa questão do Gesualdo, né? Então gostaria da opinião de vocês, qual treinador que vocês sugerem aí caso o Gesualdo Ferreira seja demitido, se vocês mantêm ou tiram o Vladimir da titularidade, e também essa questão do Veríssimo, né? Que o Santos corre contra o tempo aí para vender o jogador, para não depender de aprovação ou não de conselho deliberativo para vender o atleta. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.